Então, nós estamos nessa noite, que é uma noite diferenciada. Este é o grande dia que o Senhor preparou para nós, a exemplo dos outros dias. Mas essa é uma nova noite, onde nós vamos falar dentro da palavra e conhecer o que é que Deus, através de Jesus, nos deu no pacote da salvação, trazendo para nós cura divina. Nós sabemos que o sacrifício foi grande para essa conquista, uma conquista que nos traz a realidade e conhecermos qual a origem da enfermidade e da morte. Nós sabemos que já conhecemos, mas a igreja está realmente chegando pessoas novas. Eu acredito que tem pessoas nos visitando. Por favor, só queria conhecer, você acenasse. Glória a Deus, bastante gente, muito bom. Então são pessoas que ainda não conhecem essa trajetória que nos garantiu e nos garante essa vida abundante que nós temos. Então, a origem da enfermidade e da morte, ela entrou pela desobediência do homem. Adão, ele desobedeceu. Nós não vamos desmiuçar toda a história, porque muitos já conhecem, mas a gente sabe que por conta dessa desobediência entrou a morte e entrou o pecado. Então ele apontava a mulher, porque a mulher que Deus deu para ele, como adjuntora, Eva, aí ela foi realmente acionada pela serpente a realmente comer um fruto que não devia, que Deus disse para Adão que ele não fizesse. E aí desencadeou tudo isso. Deus ordenou que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se ele comesse, certamente morreria, ou morrerás. E o homem fez isso. Adão, ele com essa atitude, ele entregou um recibo em branco para o capeta, o adversário das nossas almas, para poder reinar diante de uma atitude impensada, culpando alguém, não assumindo a responsabilidade daquilo que Deus designou para ele, para assim não fazer. E ele perdeu essa legalidade. Ele tinha, ao passar do dia, no final de cada tarde, receber a visita no Éden de Deus. Imagine todos nós aqui. Hoje existe um diferencial entre nós, porque nós temos um sopro de vida dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro e sobre. Mas naquela trajetória, Adão tinha um privilégio de receber a visita no fim da tarde de Deus, para saber como estava tudo aquilo ali designado para ele, para que ele comandasse e ainda dar nomes aos animais, às árvores e por aí vai. E mesmo assim, ele optou para desobedecer. E a gente sabe que está lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas Deus é bom, e é bom em todo tempo, e em todo tempo Ele é bom. E mesmo com essa atitude, não pegaria Deus de forma nenhuma de surpresa. De forma nenhuma. Ninguém. Não pense você que está aqui, você que está nos assistindo, que qualquer coisa que você queira fazer, você pode fazer longe dos olhos meu, dos olhos do pastor, dos olhos de qualquer irmão. Mas você não consegue se desvincular dos olhos de Deus. Então temos que ter muito cuidado sobre isso. Quem é o autor da enfermidade e da morte?
a saber, nós já vemos falando e vamos falar um pouco, para envergonhá-lo. A gente mostra a grandeza do nosso Deus, mas esse autor da enfermidade da morte chama-se o diabo, através do engano e da mentira. Porque lá em João 8,44, a Bíblia nos revela que ele é mentiroso e pai da mentira. É um rótulo que ele não vai conseguir nunca, jamais, em tempo algum, retirar. Porque a Bíblia é muito clara. E ainda diz em João 10,10, que o diabo só veio para roubar, matar e destruir. Mas nós temos, na parte B desse mesmo versículo, Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então não tem boquinha para Satanás. Satanás simplesmente, como eu digo sempre, ele pegou em bomba chiano. Porque a parada com Deus através de Jesus é uma parada federal. E nós estamos aqui, munidos da palavra, revestidos do poder, para botar ele realmente no canto dele, no lugar dele. E o lugar dele nós sabemos que é debaixo dos nossos pés. Eu sempre digo isso. Comigo ele pega em bomba porque o meu pé é 46. Então ele tem que ficar embaixo de um pé 46, assim como comporta nos sapatos, no número seu. Ele tem que ficar. Nós não vamos dar legalidade ao sujo, ao inimigo das nossas almas. Então, quando Deus estabelece isso, a gente sabe que a vontade do Pai é uma vontade de curar a todos. A vontade de Deus é curar. Ele manifesta-se quando se conhece essa verdade, porque Jesus veio fazer justamente a vontade do Pai e curar a todos os enfermos. E o desejo dele é de curar a todos. Você pode até não ser alcançado, porque você tem a opção de você assim decidir, de querer seguir aquilo que já foi estabelecido e ele não volta para fazer mais. O que ele fez por mim e por vocês, ele não volta mais. O sacrifício já foi feito, o preço já foi pago e ele não vai fazer mais. Nós temos que seguir em frente para poder fazer justamente o que a palavra nos garante e nos fortalece, fazendo desta forma. Então, seguindo mais adiante, a gente via também Jesus ensinando. Ele ensinava, pregava e curava todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Mas o que me chama mais atenção nessa parte é que em Mateus 14, 34 a 36, eu só quero que você anote, porque vai ser muitos versículos, alguns versículos, e ele diz nessa passagem: quem tocasse em suas vestes era curado. Quem tocasse. Estava disponível, porque ali o poder estava presente. E a gente, quando passa nessa passagem, a gente vê logo, automaticamente, a gente vê isso em Marcos. Vamos lá em Marcos. Marcos 5, 25. É conhecido de todos, mas essa passagem nos chama uma atenção muito grande, porque aqui nós estamos diante de uma mulher que estava com a hemorragia, e era um mal que não era brincadeira, as mulheres conhecem, mas aí, para o costume da época, aquela mulher, se ela fosse pega ali entre a população, os povos que estavam ali, ela no mínimo seria apedrejada e poderia chegar até a morte. Mas aquela mulher, ela chama muita atenção, ela perseverou muito, ela teve uma fé muito grande, e ela não abandonou, mesmo arriscada a passar
por problemas seríssimos que poderia chegar até a morte, mas aquela mulher decidiu. Ela disse que quando ela passou a ouvir falar de Jesus, ela disse: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. E ela não fez diferente. Ela perseverou, ela foi persistente, ela não desistiu. E eu quero dizer a você nessa noite, se você está aqui e se você está nos assistindo, se você passa por algum problema que só você sabe, mas Deus conhece, eu quero te dizer, tem jeito. Basta apenas você tocar na veste dele. Como fazer? Aquilo era um exemplo da época. Hoje você se dirige a ele diretamente, falando com ele. Fala diretamente com ele em línguas que aí não tem nenhuma interrupção, ninguém vai te incomodar, porque é uma ligação de você com ele, e a resposta vem imediatamente do que você precisa. Então aquela mulher, ela insistia em dizer: se eu apenas tocar, eu serei curada. Se eu apenas tocar, eu serei curada. E não deu outra para a gente encurtar. Aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. É o que eu quero dizer para você, que no momento que você toca nas vestes de Jesus, no momento que você chama Jesus, eu quero te dizer, até por experiência, não é segredo e não é particularidade minha, mas eu conheço pela palavra, como você conhece, mas quando você diz Jesus, Jesus, imediatamente a Trindade se coloca de pé para ouvir onde está o Filho dizendo Jesus. E ele atende os seus anseios. Aleluia. Só ele pode fazer isso. Mas você precisa se colocar numa posição e de destaque e de ordenança, reconhecendo nele, para que todas as coisas que você precise chegue ao seu alcance. Porque existe na palavra, a gente conhece através do Salmo 121, quando ele diz que elevamos os nossos olhos para o monte e a gente sabe de onde vem o nosso socorro. Está ali no salmista dizendo: o nosso socorro não vem de homens, o nosso socorro não vem de baixo, o nosso socorro vem de cima, vem do alto. E quando vem do alto, que você realmente, você está reverenciando o Deus Todo-Poderoso através de Jesus, você sabe que Ele é um Deus Todo-Poderoso. Ele não falha. O guardião de Israel, como se apresenta no Salmo 121, quando você eleva os seus olhos para o monte e o socorro vem. E vem de uma forma que ele não permite que o sol te moleste de dia e nem permite que a lua te assole à noite. Ele não permite, porque ele não perteneja, ele não pisca, ele não dormita. O guardião de Israel, ele não dorme. Ele não dorme. Você pode dormir, você pode até dizer que não está com sono, não está cansado, mas ele está atento. No momento que você o aciona, ele está tranquilo. Você dorme, mas o guardião de Israel não dormita, ele não dorme. E ele garante a minha entrada, a sua entrada e a saída ele cobre. E a palavra ainda diz: cobre para todos sempre. Que garantia de cobertura! É só você se disponibilizar e ficar atento para esse Deus Todo-Poderoso. Satanás só pegou em bomba. Aleluia! Glória a Deus! Quem veio para destruir as obras de Satanás? Jesus. Ele veio porque o primeiro Adão, como já falamos, foi falho. O segundo Adão, quando foi acionado, foi para resolver a parada. Resolver mesmo. E ele,
A gente estava acostumado a falar que Jesus está voltando, e o pastor nos garante firme e forte, e eu peguei por essa revelação: ele já está vindo. Ele não está voltando, ele está vindo. A igreja que se prepare para que na vinda dele você esteja realmente pronto para ser alcançado e ser alcançada, para subir com ele. E ele quer uma igreja sem mácula, ele quer uma igreja limpa, pura. Não adianta você estar dizendo que perdoou seu irmão, não adianta você dizer que perdoou aqui, ali e acolá e está fazendo ao bel prazer. O Deus Todo-Poderoso, através de Jesus, ele não habita em mentira nem em corpo sujo. É bom ficar atento a isso. Quando você disser algo, siga. Não adianta chorar. Ele não se move por emoções, mas também ele não é contra. Mas é preciso que você se arrependa o quanto antes, se você estiver nessas práticas. Aleluia. E a cura divina, ela também é estabelecida quando há o perdão. Se você não estiver perdoando os seus entes queridos, rapaz, não chega cura divina para você. Não chega, mas no momento que você se arrepende, no momento que você está aí disposto para você realmente perdoar, a cura divina realmente ela entra e começa a atuar na sua vida. Porque é a vontade dele para nos alcançar. O que foi que Cristo estabeleceu na cruz? Uma ampla provisão para a nossa cura física, libertação da penalidade e do poder do pecado. Lá em Isaías, vamos projetar, em Isaías 53, no versículo 4 e 5, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pode seguir. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Eu posso ouvir um glória a Deus? Porque quem tomou, carregou e levou foi ele. Só ele poderia fazer isso por cada um de nós. O mundo grita e clama. O mundo, eu quero dizer que não é a sua totalidade, não é todo o mundo, mas uma boa parte do mundo clama por Jesus. E ele está pronto, ele está pronto. A Bíblia diz que tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Tudo bem, mas tem muita coisa ligada nos céus, aguardando uma atitude de cada um de nós para ser ligado na terra. Que Deus não é menino, ele usa menino, mas ele não é menino. E ele não se contradiz com a palavra dele. A palavra dele é a verdade. Deus não é homem para que minta. Número 23, 19. E nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não faria? Ou se falaria e não confirmaria? Em Malaquias 3:6 ele diz: eu, Jeová, ou em outra versão, eu, o Senhor, não mudo. E ele não muda mesmo. Ele não muda mesmo. Aleluia. Aleluia. Como são obtidos os benefícios do sacrifício de Jesus na cruz? Diga e repita comigo: unicamente pela fé. Sabe por quê? Está lá em Hebreus. É impossível agradá-lo sem fé. É impossível. Então você só vai agradar o Pai pela fé. Junto, de mão dada, eu gosto de dizer sempre isso, aí está lá caminhando a fé e está caminhando o amor. Meu amigo, é bronca pesada para o inferno. Fé e amor caminhando, mas agora tem que caminhar mesmo. E quem está atrás vigiando, quem é que está atrás vigiando? O Todo-Poderoso.
está olhando, vendo a sua atitude de fé e de amor e de misericórdia, porque Ele é misericordioso, a misericórdia dEle, a bondade dEle e a benignidade dEle dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Exemplo disso, vou te dar um exemplo muito bom. Eu só não trouxe algo que ele pediu que eu trouxesse, é porque eu esqueci mesmo. Depois eu vou fazer esse gesto com o lenço. Lá em Marcos, vamos primeiro em João. Em João 5, 6, a palavra diz: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Pode fechar. A gente está se referindo numa passagem muito importante. Eu não sei quanta gente está aqui dentro ou fora persistindo em algo que não está acontecendo, mas não é que Deus queira que isso esteja perdurando para não acontecer. A gente está falando de um homem que ele jazia há 38 anos lá no tanque de Betesda. Esse homem há 38 anos, ele via pessoas e mais pessoas, entre a fé e entre o poder aquisitivo. Muitos estudiosos dizem que ali havia não só a preferência de colocar alguém naquela posição, quando o anjo descia e tocava as águas, e o primeiro que chegasse, ele seria alcançado, seria curado. Até hoje a gente procura e vê o porquê, mas nós vamos saber no céu que o anjo descia e agitava as águas. Mas quando agitava, o primeiro que chegasse dentro do tanque seria alcançado e curado. E aquele homem estava quase próximo ao tanque, e ali ele via um ou outro serem colocados para poder alcançar essa grande bênção, e ele não. Ele só murmurava porque não tinha ninguém que pegasse e jogasse. Mas ele dizia para muitos que passavam por ele, dizendo: eu vou embora, eu vou desistir, eu não vou ficar, eu não aguento mais. Esse anjo a gente não sabe qual o dia que chega, nem a hora. Aí quando chega agitou e não é minha vez. E ele acumulando isso. Aí diz: e você vai ficar aí? Sabe o que é que ele respondia? Está lá nos estudiosos. Aí dizendo, ele disse: eu vou ficar aqui, eu vou aguardar a minha cura. Eu só saio daqui curado. 38 anos, não é brincadeira. E nós não precisamos passar 38 anos, porque ele já está dentro e sobre. Aleluia! Não precisamos. Mas ali aquele homem perseverou e ficou aguardando. Mas a gente sabe que Deus Todo-Poderoso, através de Jesus, é misericordioso e bondoso. Ele sabia o que estava acontecendo ali. Ele podia medir realmente a fé daquele homem. E recebeu um convite dos judeus para ir para uma festa. E ele passando, caminhando, resolveu ir, entrando em Jerusalém e descer nos tanques, naquele pavilhão. Quando chegou lá, diretamente, vocês imaginem, leve para vocês estudarem em casa, fazer uma meditação, tá certo? Mas aí ele foi direto naquele homem e perguntou: o que queres que te faça? E aquele homem começou a contar a história de que estava passando por situações e que ele realmente, ele não sabia como sair. Agora é engraçado, sem ele saber, diante da Trindade. Nós temos a Trindade dentro de cada um de nós. Nós é que estabelecemos a nossa cura divina. Estabelecemos tudo que nós precisamos ou queremos, porque Ele quer, Deus quer. E aí a gente sabe que no final dessa história, esse homem foi alcançado e ele disse: você siga, pegue a sua cama ou a sua maca e siga. E aquele homem saiu saltitando, pulando de alegria, glorificando, e o acompanhou. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Mas outra situação também que me chamou muita atenção.
muito boa, muito boa. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, e Salomé, a mãe, estava sentado à beira do caminho. Pode fechar. Outra coisa interessante que aconteceu: cuidado, existe muita gente querendo abafar os seus sonhos. Você precisa vigiar para saber com quem você está sendo seguido ou seguindo, com quem você está associado. É preciso saber. Este homem, ele estava sentado à beira do caminho, e numerosa multidão estava para passar ali na frente daquele homem, e ele sentado, cego. O paletó ou o blazer, não sei, disse que o negócio era sério, dava para fazer um caldo muito grande, de iniquidade, de coisa ruim, de pobreza, de tudo. Mas ele ouvia. Ele era cego, mas ele não era surdo, não. Ele ouvia, e ele ouvia. Você pode fazer até isso. Eu fiz isso várias vezes no centro de cura. Meu amigo, foi uma quebradeira no inferno. Você pode bater seu pé aí? Esse era o barulho da multidão, que muitos estudiosos dizem que a multidão que seguia Jesus, no mínimo era 30 mil pessoas. No mínimo. Deveria ser o mundo todo. E quando essas pisadas chegavam e estavam se aproximando de Bartimeu, aí ele se inquietou e perguntou: o que é que está acontecendo? E disseram: cale a boca, é o Messias que está passando, não incomode, fique quieto. E ele começou a gritar: Davi, filho de Davi, tem de piedade de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo pedindo que ele calasse a boca e não incomodasse o mestre. Mas quem é que vai incomodar quando ele está inserido com você, comigo e com você? Quando Deus está envolvido, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. E ele disse: chame ele, eu quero falar com ele. E saiu aqueles discípulo ou acompanhante que estava ali, pedindo que Bartimeu ficasse quieto, e foram logo correndo e dizer: o mestre te chama, ele quer falar contigo. E ele sabe o que foi que fez? Tem o pano aí, aquele paninho, obrigado. Ele fez justamente isso. Sentadinho, recebeu o recado que Deus, Jesus, estava ali esperando para falar com ele. A atitude dele, que deve ser a atitude de cada um de nós. O que não presta, o que não serve, joga fora. Ele jogou fora. Primeira providência dele foi pegar o paletó e jogar fora. Ali, eu digo assim, eu creio que seja assim, que ele disse ali: Satanás, fica ali com essa imundície, que isso não me pertence. Jogou fora e foi ficar perante o mestre, e o mestre perguntou: o que é que você quer que te faça? E ele disse: que eu veja. Sabe por quê? Muitos de nós estamos andando, estamos mexendo, nos locomovendo e não agradecemos, nem quando se deita, nem quando se levanta. Muitos, eu creio que a igreja aqui não, toda santa, salva, não tem problema nenhum, mas muitos fazem isso, não agradece ao homem que liga a tomada e que desliga a tomada, e que a gente não sabe o dia que o trem ou essa coluna que está passando, essa fila, vai ser a parada de cada um de nós.
Glória a Deus, porque se houver essa parada, a gente sabe onde é que nós vamos aterrissar. E esse homem fez isso e acompanhou Jesus nessa trajetória. Mas eu quero dizer algo também muito interessante nessas passagens. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos à frente, eu e a Vânia, do centro de cura. O centro de cura que pertence a Ele, a Deus através de Jesus, mas foi algo que chegou no coração do nosso apóstolo, que hoje se encontra com Jesus. Há 9 anos aproximadamente atrás, Deus colocou no coração dele que ele iria colocar um centro de cura em Campina Grande e por aí seguiria com as igrejas vinculadas a Campina Grande. E isso aconteceu. Esse homem já está com Jesus, tudo bem, e o legado que foi colocado no coração dele, a ordenança foi colocada aqui na igreja, me licença. Pastor Humberto e a reverenda Cristiane abraçaram de imediato o centro de cura para a nossa igreja. No decorrer desse período, nós já recebemos mais de 400 pessoas que a gente crê em cura, sabe que ela já foi estabelecida na cruz, mas aí a gente sabe que por conta das circunstâncias realmente mundanas e de escolha, as pessoas ficam doentes. E aí é estabelecido os médicos, aqui na nossa igreja temos vários médicos e médicas, são profissionais, tá certo? Levantado mesmo por Deus para cuidar da saúde de todo o seu povo. Mas a gente tem o antídoto da saúde, que é a palavra. Então, aí o centro de cura pôde receber mais de 400 pessoas, e dentro dessas pessoas, nós tivemos cura, eu vou dizer assim, só para animar um pouco a igreja, deu no meio da canela. Deu no meio da canela. E está dando. O pastor já nos deu também aí uma sacudidela. Ainda nesse semestre nós vamos adentrar nas nossas igrejas, congregações e realizando a edição do centro de cura até que chegue no segundo semestre e a igreja estará envolvida lá onde é o Rema. A gente sempre opera ali de segunda e quarta e sexta ou terça, quinta e sábado. Aí você fica atento, orando para que não haja necessidade. Mas havendo necessidade, é levantar o que está realmente enfermo, colocar as mãos sobre ele, orar sobre ele, e nós vamos ver o resultado em Cristo Jesus. Mas eu quero também dizer algo para vocês. Essa belezinha aqui, como o pastor Humberto faz, pegando na gola da camisa, esse aqui, esse abençoado, tá certo? Não peguei, como o nosso pastor diz. Eu não peguei, eu não quero pegar nada troncho, nada errado. Mas eu fui tocado. O capeta vendo a pegada forte em cima dele, transformei através da palavra em 2 canos de ferro para bater nele seguro, batendo. Ele sabe de onde eu estava, que só Deus, através de Jesus, poderia tirar, me tirando do império das trevas, como nos tirou. E ele não ficou satisfeito. Aí veio essa tal de Covid, mas foi um grande convite para ele se arrebentar mais ainda. Deu uma rasteira em mim. Vou contar para vocês. Tem um tempo, graças a Deus, suficiente. Mas deu uma rasteira. Eu fui parar no hospital.
Eu e a Vânia e o meu filho, nosso filho Rafael, ambos foram tocados por essa doença levemente. Mas eu estava lá, deitado, intacto, não mexia um dedo do pé, não mexia nada. Eu só via a enfermeira entrando, saindo, que aí eu fui entendendo que eram os enviados de Deus, os anjos, entrando, adentrando naquele local. A gente confessando a palavra, tudo bem, eu cedendo meu braço, nunca levei tanta injeção aqui, entendeu? Umas 8, Vânia às vezes ficava inquieta, porque o médico entrava, não encontrava mais a veia, eu passo amanhã, digo, está repreendido. Eu estava aí consciente, não mexia nada, mas estava consciente. Aí, para encurtar, quando foi no 8º dia, o 10º dia, já internado na UTI, eu dizia para Deus, através de Jesus, eu dizia: Pai, eu não aceito isso. Eu sou o teu ministro, Pai. Eu sou o teu missionário. Eu sou o teu pastor e ando fazendo isso abaixo da tua ordenança, como diz lá em Timóteo, cuidando das tuas ovelhas, apacentando o teu rebanho. Então eu não vou ficar com isso, Pai. Me tire daqui. Aí fiquei, quando foi no outro dia, no 10º dia, aí o médico entra, doutor Hugo, né, Vânia? Doutor Hugo entrou, aí disse: olha, o campeão tá sério, se ele não responder, aí a gente vai procurar um meio de entubá-lo. Quando eu vi aquilo ali, eu disse: não aceito, ele vai entubar Satanás, que já está entubado lá embaixo. Não aceito, não aceito. Aí ele disse: Savânia, e eu lá deitado, não podia nem abrir os olhos, mas estava conversando. Para conversar com o Espírito Santo, basta você fechar os olhos. Eu já estava ali conversando com ele. Aí, imediatamente, eu confidenciei isso ao pastor. Aí o Espírito Santo chegou. É preciso que você também esteja no lugar certo, na hora certa e no momento certo, e que você esteja sintonizado com ele. Ele chegou para mim e disse, eu pude discernir dentro de mim. Ele disse: levante, você está fazendo o que aí? Isso não é seu lugar. Imediatamente, eu não mexia um dedo do pé. Vânia quase desmaia. Saltitei daquela maca, daquela cama. Saltitei e disse para ela: Vânia, ela não acreditou no que estava vendo, pastor. Eu digo: Vânia, filma isso aí, Vânia, por gentileza, aí ó, pulando. E ela não sabia se filmasse ou se batesse a foto, para a gente mandar para o pastor, mandar para minha sogra. Adoro minha sogra. Se tiver sogra aí errado, rapaz, por amor de Deus, é uma mãe. Adoro, digo, manda para minha sogra e para o meu pastor, Vânia, por favor, manda que isso é boas novas. E pulando, o médico que chegou dizendo: vou entubá-lo amanhã. Passei no hall, não foi, minha filha? Do hospital, lá vai, ó. Quem ia ser entubado. Quando o médico olhou, ele estava no birô. Esse doutor Hugo, quando olhou, disse: não acredito, vai receber alta amanhã. Aleluia! Vitória para Jesus. A última palavra, a primeira e a última é dele. Eu sempre digo, onde ele bota, Satanás bota uma vírgula, aí bota um ponto, aí Deus coloca uma vírgula e diz: não, segue. E eu estou aqui reverenciando ele, dizendo que ele tudo pode. É ele, é por ele, tudo vem dele e tudo volta para ele. A palavra final é dele. Aqui eu posso dizer claramente, não era brincadeira, só podia ser Deus. Um milagre está aqui diante de vocês, até mesmo aqui dentro da igreja, pela verdade do conhecimento médico,
saiu aqui a decisão mesmo. Olhe, só um milagre pode salvar o pastor Zé Maria. Este homem está morto. Mas eu estou feito o apóstolo João. Estou aqui vivinho. Vivinho. Satanás é especialista para poder apontar algo que não está no contexto de Deus. Ele fez isso, eu me lembrei tão bem agora do apóstolo João. Ele fez isso quando ele ouviu, estou terminando, quando ele ouviu Jesus, Deus dizer para ele: olhe, você vai terminar de escrever o livro de Apocalipse. E quando Satanás ouviu aquilo, aí disse: vai nada, isso é para uma outra oportunidade. Aí disse: vai não. E o apóstolo João ficou assim, olhando para a idade e a circunstância, mas também atento à palavra de Deus. Aquele capeta procurou fazer de tudo, levar para o mais alto monte, derrubar, esculhambou com a vida de João. E João quebrou perna, braço, cabeça, madeira enfiada em tudo, não tinha nada. O homem era um robô. O robô talvez tivesse mais sintonia do que ele em movimentação, mas aquele homem não desistiu, mesmo com os braços quebrados, as pernas quebradas, tudinho, mas ele seguiu em frente. E quando Satanás pensava que poderia arruinar com a vida dele, pela idade, por desafio a Deus, então aquele homem, quando se viu que ele pensava que estava só, maquiado pelo governo satânico da época, e dizer que estava mandando um navio para poder destruir com João, só esqueceu de uma coisa: João era filho de pescador, de Zebedeu com Maria Salomé. Ele esqueceu disso, o diabo não sabia, só quem sabia era Deus. Na proporção que o navio negreiro jogava os escravos e aqueles adeptos lá de Roma, que estavam inquietando o rei, que jogava no mar, para as bestas feras comer aqueles presos, e ali, quando jogou João, quando as bestas feras vinham por cima, João ia por baixo, nadando e saindo. Quando a besta fera mergulhava, João por cima, todo desmantelado. Mas tem que se cumprir o que Deus diz. O que Deus diz tem que se cumprir na minha vida e na sua vida. Grupo de louvor, por gentileza. Eu tenho exatamente ainda pouco mais de 5 minutos e gostaria que a mídia pudesse projetar para que vocês conheçam mais ou menos o nosso trabalho lá, que já falei do centro de cura. Por favor. Não sei se tá na agulha mesmo. Tá, né? Graças a Deus. Sim. Vamos ver. Então aí tá algumas edições do centro de cura, onde nós alcançamos mais de 400 pessoas, onde vários tipos de doença e males desapareceram. Porque ali a gente diz, e tem um lema, é que quem entra com o diagnóstico de doente, assim que entra, que ele adentra dentro daquele ambiente, ele é ex-doente, ele é ex-enfermo. Não que a gente queira descaracterizar a doença, mas é que o ambiente de milagre, o ambiente de cura reina ali com a presença do Senhor. Esse garoto mesmo, por exemplo, e outros exemplos, Deus trabalhando poderosamente. Não é o homem. Você fique de lado, se afaste, tire o time, porque quando você desaparece, ele aparece. Quando você diminui, aí é que ele cresce. Deus só quer que você fique numa posição para que você realmente creia nele, acredite que as coisas realmente acontecerão na sua vida, na minha e na sua vida.